Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura que nós demos início a 4 vídeos atrás. E na leitura passada nós lemos a lei de número 5 e a lei de número 6. Vamos dar continuidade à lei de número 7 e se o tempo permitir, nós vamos até a lei de número 8. E sem mais rodeios, sem demora, vamos continuar a nossa leitura e explicarmos um pouco sobre aquilo que aprendemos nessa leitura. Como eu já disse, estou lendo esse livro com você para aprendermos juntos mais sobre Deus, sobre a criação do universo, a criação da raça humana, enfim. A lei número 7 diz: este Deus é um. Ele não é dois ou mais, mas um, unificado de uma maneira que supera qualquer unidade encontrável no universo. Ele não é como uma categoria que consiste de muitas entidades individuais, nem é como o corpo que incorpora muitas partes e dimensões. Pelo contrário, ele é absolutamente unificado e não existe nenhuma unidade que se assemelhe à sua. Como todos já sabem, estamos falando sobre Deus. E nós vemos que nesse parágrafo também está sendo reforçado que Deus, ele é um. Ele é uma unificação, sozinho. Ele por si só é autossuficiente. Não há necessidade de um outro, não há necessidade, como nós vamos ver mais na frente, de um corpo para que ele possa se manifestar. Ele não é um, ou melhor dizendo, ele não é dois, não é três, como diz aqui na leitura, ele não é como uma categoria que consiste em muitas entidades. Ou seja, atribuir Deus a muitas entidades também é um equívoco, é falsa essa afirmativa. Pois Deus, ele é somente único. Não há divisória, não há divisão e não há nada que se assemelhe ao próprio Deus. Como já dissemos, ele é a verdadeira existência. Ele é melhor dizendo, ele é a existência de verdade. Aquilo que podemos crer como verdade chama-se o nosso Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra. E vamos prosseguir aqui Vamos prosseguir? Nós estamos ainda na lei 7 ainda. E ela prossegue. Se houvesse muitos deuses, eles teriam corpos e formas, pois entidades que se assemelham só diferem uma das outras pelas características associadas ao corpo e forma. É o que ele está aqui frisando. Se houvesse alguma, ou se ele fosse uma entidade, ele teria que ter uma forma corpórea, uma semelhança de quem quer que seja. Para que você observe o quão profundo que ele está analisando aqui nesse ponto, é que para diferir uma entidade da outra, para que haja essa diferenciação, tem que haver uma forma, tem que haver um corpo para podermos assim distinguir quem é quem. Logo logo Deus não tendo aparência humana, não tendo nenhuma dimensão corpórea, não pode ser assemelhado a nada que já existiu ou que existe, de maneira alguma. É impossível atribuir Deus a uma existência corpórea, quando em sua palavra ele disse que ele não tem corpo, para que você possa compará-lo, dizer que ele tem tal semelhança de assim ou de assado. É impossível que haja essa conotação quando se refere a Deus. Por quê? Porque ele se difere de todos e de tudo. A sua existência é muito palpável quando nós olhamos tudo aquilo que ele criou e tudo aquilo que ele ainda sustenta pelo seu poder na sua criação. Vamos prosseguir?
Nós paramos. Tá. Continuando. Diz assim: se o Criador tivesse corpo e forma, ele teria limitação. Olha, isso aqui é muito importante. Se o Criador tivesse corpo e forma, ele teria limitação e definição, pois é impossível um corpo ser ilimitado. Tudo aquilo que é orgânico, ele vai se degenerar um dia. E aqui ele está sempre, como disse, um reforço. Se ele tivesse um corpo, ele seria limitado àquele corpo. A sua dimensão seria uma dimensão corpórea e teria um limite. Ele nunca seria ilimitado. Se ele tivesse realmente um corpo, ele nunca poderia ser chamado de onipresente, por exemplo, de onisciente, porque o corpo não pode estar em vários lugares. Um corpo físico só ocupa apenas um lugar. É impossível que um corpo físico esteja um no norte e outro no sul. Isso é totalmente impossível que isso aconteça. Quer dizer, isso traz uma limitação da sua presença. Porque se ele se incorpora em um corpo, se ele, como dizem, se ele desce dos céus e entra dentro de um corpo, ele está se limitando. Sem contar que, até que isso é até um estudo mais profundo, e se Deus quiser nos abençoar, teremos uma aula, um estudo sobre isso mais aprofundado. Mas por enquanto, vamos ficar naquilo que é fundamental e aquilo que é básico, e entendermos que Deus é um e que de maneira alguma ele tem um corpo ou se materializou aqui na Terra em hipótese nenhuma. Vamos prosseguir? Paramos limitado. Tá, vamos seguir, hein? E qualquer entidade limitada e definida possui poderes apenas limitados e definidos. Uma vez que o nosso Deus, bendito seja o seu nome, possui poder ilimitado, como evidenciamos pela revolução contínua da esfera, vemos que o seu poder não possui vemos que o seu poder não é o poder de um corpo. Não tendo corpo, ele não possui características relacionadas aos corpos, que dividem, separam um dos outros. Portanto, é impossível que ele seja qualquer coisa além de um. Conhecer este conceito constitui um preceito positivo conforme se depreende de Devarim. Ouve Israel, Deus é o nosso Senhor, Deus é um. Aquilo que nós estamos falando. Se Deus tivesse um corpo, fosse preso à matéria, seus poderes seriam limitados. De outro modo, como ele poderia ouvir uma oração aqui, por exemplo, no meu caso, onde eu estou na minha casa, e ouvir a sua oração onde você está na sua casa neste exato momento? Seria impossível, pois os corpos são limitados e têm suas definições. Se Deus tivesse um corpo, ele também seria limitado e também teria definições, e somente aquilo, porque esta é uma lei aplicada na criação, definições para distinguirmos quem é quem, definições para sabermos quem é A e quem é B. Aquilo que nos difere é o nosso corpo, a nossa aparência, o tom da nossa pele, o tom da nossa voz, uns graves, uns agudos, uns fala mais grosso, outros mais fino, os sotaques, tudo isso são definições de um corpo. Isso é uma coisa que absolutamente Deus não tem, esta definição. Se ele houvesse essa definição,
de maneira alguma ele poderia ser Deus. Então, ele somente é um. Não existe uma atribuição a Deus que ele seja divisível. Ele é uma unidade. E como ele, não há nenhum tipo de comparação no quesito falando sobre Deus. Como disse no vídeo passado, que os deuses foram inventados pelos homens para validar as suas profanações. Somente isso. Nada além disso. E nós encerramos aqui a lei de número 7. Agora vamos passar para a lei de número 8. Ela é um pouco menor, eu acredito que o tempo vai dar tranquilo para nós fecharmos esta aula bem situados daquilo que ele quer nos trazer. Vamos lá, a lei de número 8. Na instrução e nas obras dos profetas, quando eu me refiro à instrução, eu já estou trazendo a palavra Torá traduzida, correto? Então, para que... Uma coisa que eu me coloquei a fazer foi sempre trazer a tradução já para você, para nós nos habituarmos daquilo que realmente está escrito na sua tradução. Farei o possível para seguir sempre esta linha. Vamos lá. Na instrução e nas obras dos profetas, encontra-se afirmado explicitamente que o santo, bendito seja ele, não está confinado em um corpo ou em uma forma física, conforme declarado. Porque Deus, teu Senhor, é o Senhor nos céus em cima e na terra embaixo. E um corpo não pode existir em dois lugares simultaneamente. Aquilo que nós já estamos dizendo. Ele é Senhor no céu em cima e Senhor na terra embaixo. Se ele tivesse um corpo, ele não poderia estar nesses dois ambientes ao mesmo tempo. Se eu não me falha a memória, acho que eu falei sobre isso no primeiro vídeo, mas vale a pena somente para relembrar, de que não é o universo, não é Deus que está em todo o universo em sua onisciência. Pelo contrário, é o universo que está em Deus. Por isso ele está em todos os lugares. Ou melhor dizendo, todos os lugares são Deus. Eu sei que isso pode ser, em um certo modo, contraditório, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você um dia falou que é, mas essa é a pura realidade. Deus não pode habitar em um corpo, ele mesmo. O que acontece? Pessoas são preenchidas pelo seu Santo Espírito, e sim, esse Santo Espírito de Deus, ele que traz para o mundo milagres, maravilhas, revelações. Sim, correto. Eu concordo com você nesse ponto. Mas o Espírito dele não quer dizer que seja ele. Porque o Espírito de Deus é uma manifestação do seu poder e da sua santidade para os seres vivos, para os seres humanos. Mas Deus mesmo, ele não pode habitar dentro de um corpo. É impossível. Porque, como já estamos lendo aqui já desde o princípio, acreditar que Deus está em um corpo é limitar ele a certas funções. E Deus não tem limites, ele é ilimitado. Dizer que Deus habita em um corpo é dar uma definição de Deus. E é impossível nós definirmos Deus com o nosso intelecto humano. Por isso nós usamos argumentos e metáforas humanas para tentarmos descrever Deus, mas não chega nem perto de sua essência. Por isso é impossível que ele esteja materializado em um corpo qualquer, ou seja, mais de um Deus. Porque em sua palavra ele é claro em dizer, ele é um. Então nós vamos aqui prosseguirmos. Esse 8, opa, quase que cai, mas deu certo. Esse 8 aqui, ele é bem curto. Vamos lá, prosseguindo. A instrução
Lembre-se que quando eu falo a instrução, é porque aqui no livro está escrito a Torá. Só não quero trazer mistificação ou um pensamento errôneo daquilo que nós estamos lendo. Já estou traduzindo a palavra Torá, repetindo. Vamos lá. A instrução também declara: pois vocês não avistaram nenhuma forma. Também foi dito: a quem vocês podem me comparar, que seja similar a mim? Se ele se confinasse ao corpo, ele se assemelharia aos demais corpos. É aquilo que estamos falando. Ele disse, essas palavras ele disse ao povo de Israel. Como é que vocês, como foi que ele disse? Quem vocês podem me comparar e que seja similar a mim? Pois Deus apareceu ao povo de Israel somente em vós. Não haveria possibilidade alguma de o povo de Israel assemelhar ele a qualquer tipo de imagem, pois ele não apareceu em nenhuma imagem corpórea. Falou com ele através de palavras. E justamente para quê? Para que o povo de Israel não praticasse idolatria. Para que o povo de Israel não se apegasse a coisas idólatras. Deus foi tão minucioso a esse respeito que o profeta mais respeitado até hoje, nos dias atuais e no passado, foi o profeta Moshe. E o que Deus fez? Quando Moshe morreu, Deus escondeu o seu corpo para que ninguém achasse onde estaria sido sepultado Moshe, para que ninguém fosse lá idolatrá-lo. Justamente por isso, para que não houvesse nenhuma idolatria a nenhum tipo de imagem, seja ela qual for. Como é dito em suas palavras, que estão dando mais créditos à criatura do que ao Criador. Tudo o que aconteceu nesse plano físico é obra do Criador. Foi criatura do Criador. E atribuir qualquer manifestação do seu poder, manifestação da sua glória, a um corpo, dizendo que é o próprio Deus, é uma blasfêmia, é uma idolatria, pois tudo que pisou na terra e foi físico e foi matéria é criatura de Deus. E Deus nunca foi criatura, ele é o Criador. Então, quando nós estabelecemos esses conceitos, esses princípios que são básicos, mas são fundamentais e importantes para que nós possamos realmente ter uma fé viva num Deus que tudo pode e num Deus que tudo faz. Ele não aparece de maneira nenhuma em relatos. Acho que um estudo que fala sobre, eu não lembro bem, mas se você puder me ajudar com um comentário, acho que é Epifania, é algo assim, onde Deus permitiu que os seus mensageiros, os seus anjos, viessem à Terra trazer uma mensagem ou fazer alguma coisa maravilhosa. E esse estudo, essa doutrina diz que é o Deus em forma de corpo humano aparecendo na Terra. Não foi. Isto é impossível que acontecesse, que Deus descesse em forma corpórea na Terra. Primeiro que aqueles que conseguem ver, assistir Deus diante do trono, são os anjos. E os anjos não têm livre-arbítrio. Por quê? Porque sempre estão na presença de Deus. Isso nos traz a conclusão lógica de que se Deus se manifestou aqui na Terra, naquele presente momento não poderia haver livre-arbítrio, porque estavam na presença de Deus.
Quando você está literalmente na presença de Deus, um dia estaremos, pedimos a Ele a misericórdia, a sua graça, que um dia estaremos. Este dia é um dia em que o livre-arbítrio será extinto. Não precisará mais do livre-arbítrio. Uma vez não precisando do livre-arbítrio, cessa-se o mal e prevalece somente a presença de Deus, que é a luz, é o bem, a chamada luz infinita, onde estaremos sempre ao lado de Deus. Então, a presença de Deus aqui na Terra, isso implica dizer que seria extinto o livre-arbítrio. Não haveria mais livre-arbítrio, pois estaríamos semelhantes aos anjos diante de Deus. Os anjos que estão diante de Deus, eles não têm livre-arbítrio. Eles agem aos comandos de Deus, à vontade de Deus. De maneira nenhuma eles têm livre-arbítrio para fazer o que quiserem, porque eles estão diante da luz infinita. Eles estão diante daquele que realmente é poderoso nos céus e na terra. Estão diante do seu Criador. E quando nós estamos diante do nosso Criador, não há livre-arbítrio, possibilidade alguma de haver livre-arbítrio. O que houve foram homens de Deus, profetas de Deus, isso sim, mas Deus aqui na terra não esteve. O lugar mais próximo que ele se aproximou da terra foi no Jardim do Éden, onde a sua voz se fazia ouvir. Adão ouvia a voz de Deus. Foi o lugar mais próximo em que ele esteve da terra, assim, em sua materialidade, vamos dizer assim. Pode ser que na criação, quando houve a criação, ele compareceu aqui na terra. Até mesmo porque, nesse exato momento, não havia livre-arbítrio, pois não havia ser humano. Então, pode-se dizer que sim, mas caso contrário, é impossível que sua aparição física aqui na Terra tenha ocorrido. Isso é totalmente fora de cogitação. Nós lemos todo, foi dito também, e se ele se confinasse ao corpo, ele se assemelharia aos demais corpos. Como assim se assemelharia aos demais corpos? Ele seria propício a enfermidades, seria propício a, vamos ser bem objetivos, se ele tivesse um corpo, ele seria matéria, seria limitado, teria uma definição, seria propício a enfermidades, seria propício à depressão, à ansiedade. Tudo isso ele seria propício porque havia uma semelhança do corpo que ele criou. Ele criou o corpo com essas diretrizes, com essas regras. Quando eu digo que Deus ele incorporou um corpo humano, eu estou dizendo que ele perdeu totalmente a sua essência de Deus e tornou-se limitado como nós. Deus, se ele estivesse habitado literalmente em um corpo, ele iria padecer e iria morrer. Isso é óbvio. Mas de maneira nenhuma nós entendemos assim. Deus é infinito, não há possibilidade alguma em que ele venha estar em um corpo, ter um corpo. Então, isso, Maimônides ele sempre enfatiza isso para entendermos uma coisa muito importante. Quando lemos na Bíblia Sagrada que, vamos reforçar aqui, quando lemos na Bíblia Sagrada que tudo está nas palmas da mão de Deus, que Deus ouve, Deus cheira, isso nem de maneira alguma está se referindo a órgãos de corpo que Deus possui. Não. É totalmente metáforas em que nós usamos para expressarmos a reação de Deus para com os seus servos, para com a humanidade. Como o nosso intelecto tem a capacidade de descrever Deus em sua essência, isso automaticamente nos obriga a usarmos termos humanos para nos referirmos a Deus. Tanto no amor,
quanto na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia, enfim, quanto no trato mais severo com quem quer que seja. Então é usado essas metáforas para podermos assim falarmos e nos expressarmos sobre Deus. Mas isso são só metáforas. E agora, meus queridos, a lei de número 9, vamos deixar para o próximo vídeo, que ela é um pouco também grande. Ainda bem que esse vídeo deu para nós fazermos essas duas leis, a de número 7 e a lei de número 8. Então eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, fique bem, fique em paz, fique com Deus e nós vemos no próximo vídeo.